Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Tem muitas pessoas que nos perguntam: pô, Júlio, você começa madrugada com Deus, com esse bom dia todo empolgado? Mas é claro, eu quero que o dia seja bom, então eu acredito nisso. Por isso eu digo a você, bom dia, que eu quero que o seu dia seja tão bom como o meu. Tudo que eu desejo para mim, para que eu alcance, eu tenho que desejar o meu próximo. Palavras do nosso Mestre Jesus. Olha, nós ouvimos muitos pregadores, religiosos, sacerdotes, falando muito das palavras de Jesus, das palavras contidas na Bíblia, mas poucos são aqueles que exemplificam, pois o que mais ensina é o exemplo do que a palavra. Eu prefiro observar o exemplo dado de um religioso do que as suas palavras, não é mesmo? Porque se ele diz que o remédio é bom e ele toma aquele remédio e a gente vê o resultado na vida dele, aí sim eu digo, realmente esse remédio é bom, eu quero ele para mim. Mas se fica apenas na hipocrisia de dizer que o remédio é bom e nem sequer aplica na própria vida, isso é hipocrisia. Sabe que eu lembro muito das palavras de Jesus naquela época, onde ele dizia para os próprios sacerdotes deixarem de ser hipócritas, pois muito falavam e pouco agiam, não é? E hoje não é diferente, não é? Mas não estou aqui criticando ninguém não, tá? Se a carapuça serviu, fazer o quê? Porque aqui nós aprendemos com estes espíritos que não basta falar. Tanto que eu lembro da palavra de Jesus quando ele mesmo disse: não é por muito falar que sereis ouvido, e sim pelas ações. Olha, os ensinamentos de Cristo nunca chocaram-se com a ciência. Não, pelo contrário, os ensinamentos de Jesus são científicos. Tudo que ele falava sobre religiosidade, sobre fé, hoje a ciência prova. Tanto que quando ele diz, queres algo para você, faça ao teu próximo. Hoje a ciência comprova que toda a ação gera uma reação, certo? Toda ação gera uma reação. Então, se eu digo para você, bom dia, a minha ação é de desejar o bem para você. Naturalmente esse bem retornará para mim. Se eu começo a praticar os ensinamentos de Jesus, claro que estes resultados vêm para mim, mas se eu fico apenas a falar, eu não estou agindo, então as ações não virão, porque palavras são expressões, mas a ação são energias que você coloca ali e trará resultado para a sua vida. De fato. Não é por muito falar que sereis ouvido. Não adianta ficar 24 horas rezando e nada fazendo para aquilo que você quer seja alcançado. Não é? A melhor fé é a prática. Existe até no Evangelho, está lá no Evangelho, pode procurar, no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai encontrar um trecho que fala sobre a fé. Eu acho lindo esse trecho, porque ali ele demonstra claramente naquele texto que é de um espírito, que existe a fé prática e a fé morta. A fé viva e a fé morta. A viva é aquela que pede e vai fazer o que é preciso para ter. A fé morta é aquela que pede e fica a esperar. Quem tem fé morta espera sempre as coisas acontecerem. Quem tem fé viva faz as tuas preces e vai buscar todos os recursos para alcançar aquilo que pediu a Deus, pois tenha certeza que Deus irá dar àquele que busca.
aquele que busca irá alcançar, porque os espíritos que em nome de Deus se prontificam a ajudar, estarão ali colocando as ferramentas para que aquele determinado em sua fé alcance o que quer. Eu creio nisso. Eu vejo o resultado, eu vejo aqueles que põem em prática o resultado, mas eu vejo também muito daqueles que muito pede e pouco faz, e fica sempre a pedir. Aqui na nossa casa nós vemos isso, muitos irmãos que vêm em busca de ajuda, e ali lamenta-se de tudo quanto está vivendo. O Espírito diz a ele: eu vou te ajudar, comece a fazer a sua parte, olha, faça isso, faça aquilo, e ele lamenta que ele não tem condições de fazer nada daquelas instruções que o Espírito passou. E o que o Espírito faz? Espera o momento de amadurecimento daquela mente, em procurar fazer o mínimo que for para que venham os recursos e ele faça mais. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando uma pessoa busca ajuda espiritual, tenha certeza, o Espírito sabe de todas as condições desta pessoa. Por quê? Porque ele vai buscar a história daquela pessoa. Ele vai buscar a história. O que é a história? A origem do problema daquela pessoa. O que vem causando aquele problema? Dentro desta informação, ou com essas informações, aí sim ele vai passar para ele as instruções para que ele mude aquela situação. Mas a pessoa está tão descrente dela mesma que ela fala: eu não vou conseguir fazer estas instruções, eu não vou conseguir botar em prática, isso aqui não dá para fazer, e se eu fizer, como disse o baiano Zé do Coco um dia desse numa das suas palestras, e eu fui ouvir novamente, eu em particular não tinha ouvido, aí eu fui ouvir e aprendi muito. Ele diz o seguinte: se aquela pessoa alega que dentro da própria casa ela não pode sequer acender uma vela, como que ela vai conseguir alcançar algo? Porque ela alega que não pode acender uma vela porque os parentes vão criticá-las porque são de outra religião. Puxa vida, se dentro do próprio espaço onde ele mora, onde ela mora, ela não consegue exercer a sua fé, como que ela vai conseguir alcançar o que ela quer? Se ela está prisioneira dentro do próprio lar? Não é mesmo? Não é mesmo? Se ali dentro ela não pode se expressar, imagina fora, diante de um mundo que critica, que calunia, que persegue. Se dentro de casa ela não consegue, como que ela vai conseguir dentro desse mundão de meu Deus? Então é algo para se pensar, não é? Bom, origem. A cigana Carmesita, ela nos faz essa pergunta: qual a sua história? Esse é o tema do programa de hoje. Qual a sua história? Temos que saber a nossa origem para saber a nossa história, como os ciganos já relataram aqui a história, as suas histórias. Aí a gente vai entendendo, não é? Bem, eu quero fazer uma prece junto com vocês e assim nos prepararmos para ouvir a mensagem da espiritualidade que hoje é trazida por Carmesita, tá? Esse final de semana tivemos muito trabalho, graças a Deus, dentro desta casa. Trabalho aqui em São Paulo, trabalhos espirituais acontecendo no Santuário Assaracali, onde a cigana Esmeralda, ela confeccionou os perfumes. Você está acompanhando essas imagens. A cigana Esmeralda teve lá confeccionando os perfumes. Dom Carlos Ramírez, junto com o nosso amigo Hugo Della Torre e mais o Caboclo Guaraci atenderam ali a centenas de pessoas. Aqui em São Paulo a mesma coisa, tivemos uma cerimônia, a cerimônia do amor, que é a cerimônia do mês. Os ciganos atenderam também. Então, um final de semana intenso de espiritualidade, de amor, literalmente um trabalho de amor que vocês estão acompanhando aí nos vídeos. É um trabalho de amor,
onde reúne-se médiuns, espíritos, voluntários, enfim, para que todos que vêm em busca da ajuda espiritual leve o amor em seu coração. E esse amor fora interpretado ali por uma pétala como essa, uma pétala de rosa. Esse amor teve como uma referência do amor desses espíritos uma pétala de rosa vermelha, que ela serve como uma condutora de toda essa energia à vida daquela pessoa que vem em busca da espiritualidade. Você também. Ó, eu te entrego uma pétala de rosa. É sua. É sua. Pega. Pronto. É sua essa pétala. Ela tem todo o amor da espiritualidade para com você. Pois foi a espiritualidade que te trouxe aqui no programa Madrugada com Deus. Mas vamos fazer a nossa prece? Vamos? Como sempre fazemos, pedimos licença a São Francisco de Assis para usar de suas palavras como as nossas palavras. E dizemos: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia e guarde minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém, 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 amém. Que assim seja. Paz, sabedoria, força. O que mais nós precisamos para nos melhorar, para nos superarmos, para vencermos os nossos desafios internos, os nossos capetinhas internos, sabe, aqueles cobradores internos, aqueles males internos. Sim, nós temos que vencer a nós mesmos, não é? Bem, deixa eu passar então a palavra à cigana Carmencita, para que ela nos fale sobre a história, as nossas histórias. É com você, minha irmã. Buenas tardes. A representação sempre teve muita importância para nós, porque é a nossa história. E assim deve ser para todos. Estudar a origem, valorizar as origens, principalmente a história de cada família, a formação de cada povo, a vossa formação, de onde vocês vieram, qual é a história que cada um carrega. A nossa história tem várias simbologias, porque foi ao longo do caminho que nós fomos construindo um legado. Legado de amor, de luta, de trabalho, de perseverança, de aprendizado e, por que não dizer, de magia. Descobrimos desde pequeno o grande valor que deveríamos ter pelas pessoas idosas, porque em nosso clã são os sábios. Valorizar as crianças, porque são o futuro da comunidade, ensinando desde pequenos a valorizar a família.
Nós, ao longo do tempo, fomos passando os ensinos para que o nosso povo e a nossa cultura não morresse. Como disse numa outra ocasião, através do trabalho espiritual, todos nós recebemos de Madre Sara Kali o acolhimento, o amparo, a evangelização, porque fé nós já tínhamos, mas precisávamos aparar todas as arestas da nossa personalidade para poder estar de acordo com a vibração de Jesus. Não basta solamente crer, nós precisamos nos transformar todos os dias, através da valorização do que já é nosso. Valorizar o que temos, limitar a nossa mente ao mal, não deixar ele entrar, porque é através do pensamento que o mal entra e faz moradia no coração. Quando eu limpo a minha casa mental, eu bloqueio a entrada desse mal, eu me abro à energia divina. Trabalhar as possibilidades, conhecer a origem, saber por que nós fazíamos assim. Isso é muito importante, porque isso vai trazendo dentro de cada coração algumas lembranças de tempos outros ou da própria encarnação, de como os nossos queridos avós, os padres e as madres, ensinaram-nos lá atrás. Podem ver, muito da cultura dos nossos avós estamos a necessitar hoje. O chazinho, o escaldapés, os banhos de ervas, porque esta era a medicina daquela época, não é? Compreendendo todas essas questões, nós vamos trazendo para nós o valor que temos. Limpar a mente para alimentar o coração e plantar buenas sementes nessa mente, para que ela dê frutos. Então, desapegar dos problemas, da devida importância que cada coisa tem apenas, mas alimentar a mente com a semente da esperança, da fé, da alegria, e cultivar essas sementes dentro do coração para que os frutos sejam para muitas colheitas, certo? É um mês belíssimo, é um mês de Madre Maria, é um mês de Sara Kali. Nós temos muita alegria do lado de cá nesse mês, porque a vibração ela se melhora consideravelmente devido a essa ligação mais próxima de Maria Santíssima, devido à comemoração do mês de Las Madres, do mês de Nossa Senhora. Em todas as aparições ela é lembrada, o mês de Maria. Mês de Nossa Senhora de Fátima, mês dos pretos velhos, aniversário do nosso barô, aniversário do dirigente. Olha quantas festas nós temos, não é? Então, um mês de muita alegria para todos nós, e nós viemos cá ajudá-los a sentir essa alegria no coração, mesmo diante de todas as dificuldades que estejam a enfrentar. Nunca esqueça de valorizar a família, de valorizar a oportunidade de estar aqui nesse tempo, onde é tudo possível resolver, desde que se empenhe a alimentar aquela semente boa do amor, como Sara Kali fez com todos nós. Alimentou a semente, porque fé já tínhamos. Nós sempre acreditamos na espiritualidade, nos santos, e cultivamos sempre a nossa fé, mesmo quando não podíamos entrar nas igrejas. Porque a igreja é onde você está. É o templo vivo dentro de cada um que faz a diferença. Sejam todos bem-vindos. Façam as suas preces. Concentrem-se no que vieram buscar. Mas não se limitem
as dificuldades que deixam com que a mente fica envolta solamente naquela situação. Abram-se para receber. Enquanto estão aí, já estão recebendo tratamento, já estão se alinhando. Sintam a presença dos amigos. Deus bendiga a todos. Graças. Obrigado, Carmencita. Obrigado por mais essa mensagem que vem nos fortalecendo. A proposta é esta. Não é fazer a tua cabeça não, hein? Eu digo para você, a proposta não é fazer a tua cabeça, não é fazer você mudar de religião, não. De maneira nenhuma. É fazer você pensar, raciocinar e usar deste pensamento, desse raciocínio e transformar a sua vida naquilo que você deseja. Tem algo que está te obstruindo? Vença. E a vitória começa aqui, ó. Tem aquele poema que eu adoro, A Vitória da Vida. Eu acho sensacional. Busca aí na internet, mas procura você ler esse poema. A Vitória da Vida de Bastos Tigre. Porque a vitória começa aqui, ó. Pobre de ti se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido. Quer vencer, mas como em ti não crê, tua descrença te esmaga de vez. Se imagina perdido, perdido estás. Que não confia em si, marcha para trás. A vitória que te impele para a frente é a decisão firmada em sua mente. Olha que lindo, não é? Isso é um trecho desse poema lindo e maravilhoso. Mas agora é hora de Paulo de Moraes trazer a leitura dos 4 evangelhos. Perdão, que 4 evangelhos? Desculpa. Gente, nós estamos aqui em casa. Eu erro muito, me confundo muito e vocês me perdoem, tá? Agora é a hora do Paulo de Moraes trazer o Apocalipse de Jesus. Diante do texto do livro Apocalipse que apresentaremos hoje, nós aconselhamos a leitura do capítulo 6 do profeta Zacarias no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E por que fizemos isso? Porque a leitura desse capítulo já nos traz uma boa reflexão, é um bom tema para reflexão a respeito desse trecho do Apocalipse que nós vamos apresentar a partir de agora. O trecho é o capítulo 6 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, versículos 5 e 6, o terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro ser vivente. De acordo com o já citado versículo 7º do capítulo 4, o terceiro ser vivente tem o rosto como de homem. E por iniciar a sua narrativa evangélica com a genealogia humana de Jesus, este ser vivente é associado a Mateus. Ao seu chamado, surge um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. A cor preta é o símbolo da fome, consequência da guerra. Esta cor reaparecerá no 6º selo, quando o sol se tornar negro como um saco de crina. Crina são os pelos do pescoço e da cauda do cavalo e de outros animais. O preto está associado a um período de escuridão. Alguns textos do Novo Testamento referem-se à condição de viver na escuridão,
sendo por isso uma temporada de fome espiritual. A balança é para medir o grão que é pouco e sobe de preço constantemente. Parecem os dias atuais, né? A escassez parece não afetar o vinho nem o azeite de oliva, considerados desde a antiguidade como artigos de primeira necessidade. O azeite era usado na alimentação e para pôr em ferimentos, para passar no corpo como cosmético, para a iluminação e para a unção de doentes e de hóspedes. O vinho, usado como bebida, de acordo com a narrativa de Lucas, capítulo 22, versículo 20, e Marcos, capítulo 14, versículos 23 e 24, representa o sangue de Jesus que foi derramado em favor da humanidade. Fruto da videira que o Mestre não tornará a beber até ao dia em que o beber de novo no reino de Deus ao lado de seus discípulos. O trigo era alimento principal e a cevada alimento dos pobres e dos animais. Uma medida de trigo servia para alimentar uma pessoa apenas. 3 de cevada podiam alimentar a mais pessoas. Todavia, era um grão de qualidade inferior. Esse anúncio feito no terceiro selo diz que a situação é muito séria, pois o salário de um dia mal daria para comprar comida. Imaginem gastar esse dinheiro com outras coisas, tais como aluguel, vestuário, sapato, a escola dos filhos, não é? Vamos ver se, no final das contas, o dinheiro dá para sobreviver a tudo isso sem entrar em penúria. Denário era uma moeda romana de prata que era o pagamento por um dia de trabalho. O terceiro selo tem um paralelo com a igreja em Pérgamo, na qual falsas doutrinas penetram no seio dessa igreja, causando confusão na crença e uma guerra espiritual. Como consequência, as pessoas se afastam da sã doutrina e são apanhadas pela obscuridade espiritual, passando assim um período de fome espiritual. E quanto mais afastadas da mensagem redentora do Cristo, maior é a fome. Por outro lado, todavia, tanto neste selo, no qual a voz manda preservar o vinho e o azeite, na igreja em Pérgamo, ao vencedor, Jesus promete o maná escondido, que lhe alimenta principalmente contra a fome espiritual. Nos dias que correm, apesar de uma pequena parte da humanidade estar desatenta e mesmo negar, a grande maioria está faminta pelos temas da espiritualidade. Esses que negam ou rejeitam, fazem-no por não quererem, como em todas as épocas humanas, aceitar a vida espiritual, aceitar que é o Espírito que vive eternamente e, por isso, deve ser alimentado com o alimento que vem do Cristo. E como preparação para o entendimento do quarto selo, que será o tema do nosso próximo programa, vamos aconselhar a leitura de 2 versículos do Antigo Testamento. Falamos do profeta Jeremias em seu capítulo 15, versículo 3, e do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Anotem aí, leiam, e no próximo programa vamos conversar a respeito do quarto selo do Apocalipse.
Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado, meu irmão. Dedicação, não é, Paulo? Só ganhamos com isso. Só temos a ganhar quando nos dedicamos à espiritualidade, a fazer o bem. Esta é a proposta que nos traz aqui no programa Madrugada com Deus. Fazer o bem e receber desse bem também. Bom, amanhã estaremos de volta. Um forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.